Olá, gente. Olá, internautas. Hoje nós vamos falar sobre a virtude. Mas eu sempre gosto, antes de entrar no tema, eu não posso esquecer. Eu vou esquecer, mas tudo bem. É importante da gente ver da onde que a gente está partindo, né? Então, quando a gente fala a virtude, é um subtópico dos seres perfeitos. Então, tudo que a gente vai ouvir, tudo que a gente vai falar, está fazendo alusão dessa perfeição. E eu sempre volto para trazer assim, o que é essa perfeição? É muito importante que a gente olhe para esse objetivo sempre de uma maneira muito clara, né? Ou mais clara que a gente conseguir. E aqui vem a frase em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. E aqui me chamou a atenção, né? Por que vosso Pai? E por que não nosso Pai? Por que ele fala vosso, como se fosse o nosso, não o dele? E aí eu fui entender o que é essa perfeição do vosso Pai. Aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 13, diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Aí vem a resposta bem linda. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e às vossas sensações, não tem meio de exprimir. E aí eu entendi o seguinte, então, peraí, então a visão que a gente tem, talvez não seja a mesma visão que Jesus tem. E aí, a Estelinha, um dia aqui, fez uma palestra e falou de uma reflexão do Arthur Valadares do uso dos pronomes. E eu achei muito legal. E aí eu fui lá. Aí eu vou trazer para vocês, de novo. Arthur Valadares, em O Dever, ele dá uma palestra falando do dever e ele coloca o uso dos pronomes, como que Jesus usava os pronomes. E aquilo é de uma propriedade muito legal. E aí ele fala o seguinte: existem momentos que Jesus fala, meu Pai. E existem momentos que ele fala, vosso Pai. Não preciso nem explicar por que a gente está pequenininho e Jesus grande, né? Vamos pular essa etapa. E aí o que eu percebo é o seguinte, em quais momentos ele diz, meu Pai? Eu fui buscar, que quando eu vi a palestra, eu fui buscar algumas citações. E aí faz muito sentido. Tem momentos que ele fala, meu Pai, vosso Pai, e raros momentos ele diz, nosso Pai. Aonde que ele coloca o meu Pai? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, daqui você já começa a perceber que o Pai que ele se refere, talvez ainda não tenhamos esse entendimento deste Pai. E se complementa quando em João ele diz, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quando eu leio essas frases, esses versículos, fica muito claro que a compreensão que ele tem de Deus é muito infinita, muito maior comparada à nossa compreensão. Mas a generosidade dele
em trazer a gente para esta compreensão é quando ele fala, por exemplo, se perdoardes aos homens e as faltas que lhe fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará, e também vossos pecados. Por que o nosso Pai vai perdoar as nossas faltas e o Pai de Jesus não? E não mesmo. Porque, na verdade, está na nossa consciência, né? Ou seja, nós somos o herói e a vítima. Nós somos o réu e nós somos o juiz das nossas próprias causas. E aqui tem uma outra citação que é: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. E para mim, quando eu olho essa frase, esse versículo, entendendo essa pedagogia de Jesus, eu vejo o quanto que ele foi generoso em dizer o seguinte: seja perfeito partindo do seu entendimento do que é até agora o nosso Pai. E aí ele fala, e aonde que a gente se encontra no meio da história? Primeiro que a gente se encontra bem pouquinho, né? E a gente se encontra, uma das citações é quando ele fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome e seja feita a sua vontade. Que essa é a certeza que todos nós temos. Então aqui só nos dá a clareza que essa perfeição, ela nunca acaba, né? Vão se renovar, vão se estruturar novos conceitos, novas ideias e mais do que isso, vão se estruturar dentro de nós novos sentimentos, que essa é a grandeza. Então, o que eu acho bacana é que essa perfeição que ele diz, que Jesus fala, olha, seja perfeito, como é perfeito é o seu Pai, que você hoje tem a compreensão de entender, ele foi tão bacanudo com a gente que ainda deu um roteiro, né? E aqui é o roteiro que a gente estuda. Então, o sedes perfeito, eu tenho aqui um roteiro a ser seguido, né? E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o que a gente vem estudando. Então, se eu olhar para todos esses tópicos, entender, internalizar e buscar a prática deles, é que vai fazer com que essa perfeição que eu entendo hoje fique mais próxima de mim e, a partir daí, eu crio novas estruturas para comportar novos sentimentos. Então, dentro desse compêndio de informações, hoje o que nós vamos falar? Da virtude. E o que é a virtude? Eu tinha muita confusão na minha cabecinha sobre o que é virtude. Claro que ainda hoje tem um pouquinho, mas está clareando cada vez mais. A virtude é uma qualidade, um atributo de um indivíduo. Então, essa é a definição literal da palavra virtude. E aí, assim, mas o que quer dizer isso na prática? Então, eu fui buscar na fonte, né, um exemplo onde Jesus fala que uma virtude saiu dele. E eu vou trazer o trecho rapidinho do filme aqui, como ele fala isso. Walter, você consegue dar play aí para mim? Eu não consigo. Se apenas tocar o seu manto, eu serei curada. Jairo, eu sinto muito. Deixa-o ir, Jairo. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti o poder saindo de mim.
Fui eu quem te tocou. Eu sofro há 12 anos com hemorragia. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei seu manto, fui curada. Filha, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. Quando eu vi essa cena, e aqui ela está dizendo que ele diz, né, nessa tradução, ele coloca que um poder saiu de mim, mas ele diz uma virtude saiu de mim. E quando ele fala uma virtude, e essa virtude teve um poder curativo, né, que instantaneamente, há 12 anos ela sofria e ela se curou, me veio a dúvida, assim, então podemos dizer que ser virtuoso é o mesmo que possuir um talento ou um dom? Quando a gente olha para Jesus, então era a virtude dele, era um talento. E aí eu fiquei pensando, será que eu posso colocar tudo dentro de uma mesma seara, tudo dentro de se acomoda no mesmo lugar, ou eles são complementares? Aí eu fui buscar, pesquisar. E aí eu conheci a Audrey, só na internet, ela não sabe quem sou eu ainda. E aí, quando eu vi a história da Audrey, eu achei muito legal. E aí eu fiquei questionando, e aí eu venho trazer para vocês, que nós vamos pensar juntos. Se é talento ou virtude, ou se é talento e virtude, ou se é só virtude. Então, vamos lá. Vou mostrar aonde que surgiu Audrey, tá? 이거 어떤 거 이런데 안지. 이거. Silawanji. Meski. Remember the birds, or baby they coming down, and didn't never put up a foul, they didn't never make a sound. I found out to let you in, but I never had it down. Standing in the lobby, I had it up. I've got on my end now. It's just like I've been awakened. Every road I have to break it is the reason I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Ever I'm looking out. I'm surrounded by your rays. Baby, I can feel your halo. You know you're not saying grace. You're everything I need and more. It's all resting over your face. Baby, I can feel your halo. Say you wanna win your fight. I can see your halo. Halo, see your halo. Halo, see your halo. Halo, see your halo. Halo. Uau, né? Quando eu vi isso, falei assim, gente, o que é isso, né? Ela nunca estudou canto. Ela é oriunda de uma família simples, e você vê ali é uma universidade que eles têm. O seu país de origem é na África, né? No continente africano, Burundi, próximo a Ruanda. Então, quem sabe das histórias sangrentas da África, Ruanda é o grande, se eu coloco num elenco, um grande protagonista dessa história. E esta moça teve 1 milhão de visualizações, porque foi um amigo que gostava de vê-la cantar, de ouvi-la, gravou e postou 1 milhão. Depois de se tornar conhecida, Audrey já recebeu muitas mensagens de personalidades da indústria da música, jornalistas de mídia, produtores, administradores. Ficou conhecida
mundialmente, todo mundo querendo fazer a carreira dessa menina. E aí eu falei assim, que legal, então vamos ver como é que tá Audrey hoje. Como é que tá Audrey hoje? Uau, né? Olha como é que tá essa Audrey. Tá bonita de tudo, né? E aí, o que é legal, o que ela anda fazendo com a voz dela? Não tem como meta o sucesso e usa sua rede social para promover ações em benefício ao próximo, tanto dentro como fora de seu país. Gente, eu fiquei com orgulho, quero ir lá conhecer ela. E aqui, ela conseguiu, através deste recurso que ela tem, ela dá aula hoje na sua própria região. E tem uma frase dela que é muito bonita, que ela fala assim, essa é a forma que eu encontrei de apresentar para o mundo um Burundi, diferente do que as pessoas sempre viram. E aí, a definição que eu acho que faz muito sentido para mim, e aí eu faço a pergunta, ela tem talento? Inegavelmente. E nem é dessa vida, né? Porque aonde ela estava, ela nunca estudou canto na vida. E olha a nobreza de voz que ela tem. Mas ela tem virtudes? Tem. Porque, na definição, virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. E quando você vai estudar a virtude, virtude acompanha a gente antes de Cristo, já vem ao longo, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles, e vem numa gama de filósofos fazendo a definição de virtudes. De todas as virtudes, eu trago duas que são bem exploradas, principalmente no ambiente católico, no catolicismo ela é muito difundida, mas eu trago o conceito para ver o quanto que a gente consegue fazer o depara para a nossa realidade, né? Para a compreensão à luz espírita, para ver que, na essência, a gente sabe o caminho, né? Então, você tem vários tipos de virtudes, mas tem duas aí que são muito presentes no nosso dia a dia. Virtudes teologais. O que são teologais? Toda vez que a gente vê o tel quer dizer Deus, logo de conhecimento, de raciocínio. Então, a gente vai dizer que é da compreensão divina, vamos dizer assim. E aí você tem as virtudes morais. As virtudes morais são as virtudes nossas, virtudes mundanas, vamos dizer assim. Humanas, não mundanas. Então, virtudes teologais que são inerentes a Deus, estão relacionadas ao caráter divino, que transcende os valores mundanos, aí sim, tá? Então, assim, os valores, eles estão superiores àquilo que a gente vive neste plano. E o que são as virtudes morais? São responsáveis por moldar e ditar o caráter, os valores e a personalidade de cada pessoa. Então, isso eu achei muito legal. Nós somos construídos de virtudes. Então, o nosso trabalho, o nosso exercício aqui, neste plano de vida, neste globo, que é a nossa casa hoje, é para desenvolver o quê? Virtudes. E as virtudes, elas só conseguem ser desenvolvidas se tiver uma figurinha chamada o outro. Não dá para você desenvolver virtudes sem ter uma pessoa ao seu lado, sem ter uma coisa chamada relacionamento, que é ele que te dá a condição de você experimentar o quão próximo ou distante você está das virtudes que você pode vir a desenvolver. Então, vamos ver. As virtudes teologais. E aí, assim, as virtudes teologais que têm um caráter divino, a gente consegue desenvolver? Sim, nós conseguimos desenvolver também. E o que são as virtudes teologais? São aquelas que transcendem os valores da matéria, porque ela não se explica.
eu consigo ter aula de fé, eu consigo fazer um desenvolvimento da fé, ela se amplia, ela nasce, ela está dentro de nós. Fé, esperança e caridade. Tudo isso se depura ao longo da nossa caminhada. É com os aprendizados das outras virtudes é que se amplia a condição de você ter a fé e a esperança. Eu falei assim, gente, qual é a diferença de fé e esperança? E aí trouxe aqui um dizer que eu achei tão bacana e que dá o exemplo claro do que é ter fé, do que é ter esperança. Foi preciso perder para que eu ganhasse a verdade. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Eu achei isso muito bacana, porque fé é acreditar naquilo que você não vê, você só sente. Fé é você ter aquela certeza interna de que vai dar certo. E a esperança é que faz a ação do dia seguinte. Porque quando a gente perde a fé, a esperança não se sustenta. Quando você perde a fé, a crença de que você é maior do que aquela situação, ou que tem alguém que é muito maior do que você e que vai te dar o suporte, aí você tem o estímulo, o entusiasmo. Lembrando que entusiasmo é a palavra, a tradução dessa palavra é dizer entusiasmo é ter Deus dentro de você. Então é isso que te faz o acordar, do apostar no dia seguinte. Sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. E quando ele fala que a maior virtude dos fortes é o perdão, é o exercício da caridade. É a caridade que começa muitas vezes conosco. Então, vamos tomar muito cuidado, que eu tinha o hábito de falar assim, gente, perdão para mim é uma coisa muito fácil. Eu consigo perdoar o outro. E realmente assim, eu lembrava de exercícios, de momentos da minha vida em que eu passei por grandes dificuldades, onde o outro me feriu tanto, e eu tive sim a capacidade de olhar para isso e falar, não, nós vamos tocar, nós vamos seguir adiante, apesar disso nós vamos seguir adiante. Mas aí eu vi que eu não tinha a capacidade de me perdoar. E aí, quando chegava ao lado do auto-perdão, a coisa não fluía. Hoje eu tenho consciência disso. E aí, o que a gente faz quando a gente não se perdoa? O que a gente faz com a gente? A gente se sabota. Então, automaticamente, você, por não perdoar uma falta que você cometeu com você mesmo, você faz pequenas vinganças com você. Começa com vingança do pipoqueiro. Sabe como é que é vingança do pipoqueiro? O máximo que ele pode fazer é ficar jogando um monte de pipoca em você, mas não faz nada. Mas daqui a pouco, vingança do pipoqueiro, tô falando sério. É o máximo que ele pode fazer. Mas ele pode jogar umas paneladas de vez em quando. Não é? E aí o que eu digo para você é o seguinte, só que isso vai crescendo dentro da gente. E daqui a pouco a gente se torna algoz de nós mesmos. Então, para a virtude nascer, tem que começar primeiro interno. Para a gente ter a capacidade de deixar fluir de uma forma externa, com muito mais facilidade. Virtudes morais inerentes ao homem. E aqui eu acho bacana que são várias as virtudes. Mas aí alguns filósofos, eles fizeram assim
um compilado dessas virtudes e só ficarem 4 virtudes que engloba todas as outras, tá? E essas 4 que eu trouxe para vocês aqui, que é o que hoje é muito difundido, que é muito falado. Se você vê nos exercícios, nas atividades acadêmicas de filosofia, você vai ver que eles colocam esses 4 como as virtudes morais ou virtudes cardeais ou virtudes humanas, e que não é nada diferente da gente. Prudência, razão, inteligência e bom discernimento. Então, já dizia aquele ditado: prudência, água benta e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tem uns que falam que a prudência e dinheiro no bolso também não faz mal a ninguém, né? E é isso. É o uso consciente daquilo que está sendo colocado para você. Você discernir, apesar da sua dor, o que representa aquilo naquele momento. Justiça, respeitar o direito de cada um e promover a harmonia, ou seja, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito para mim. Essa é a máxima da justiça. E a justiça está onde, gente? Se é uma virtude, a virtude nasce onde? Nasce em nós, se desenvolve em nós. Então, não vamos buscar fora o que precisamos desenvolver dentro. O desenvolvimento é nosso. São as experiências que vão nos dar a possibilidade desse desenvolvimento. Então, tudo que é externo é sempre o caminho, vamos dizer que é a terra para você plantar. Mas o regar, o nutrir, é a nossa responsabilidade. Aí você tem temperança, autocontrole, autodomínio diante das seduções mundanas. Então, ontem a gente viu o filme de Paulo de Tarso e ele fala: tudo me convém, tudo eu posso. Eu posso tudo. Se a gente quiser, a gente pode tudo. Mas tudo te convém? Nem tudo te convém. E aí é que está o autocontrole. Para você entender que você pode fazer o que você quiser. Só precisamos lembrar se é relevante você fazer. E o que é relevante? O que aquilo de fato vai te qualificar, vai te burilar, vai te auxiliar para a tua jornada maior, para o teu objetivo maior. E aí, por último, tem a fortaleza, firmeza nas dificuldades e constância na procura do bem. E aqui é uma frase de Chico, e que eu acho tão bacana, que ele diz: suporta com calma e resiliência aquilo que não podemos mudar no momento. E se não pode mudar, suporte, porque vai passar. Tá certo? Lembre-se que sempre teve aquele dia que você tinha certeza de que você não ia passar daquele dia. E olha a gente aqui. Então vai passar. Para representar essas virtudes morais, eu trouxe para vocês um exemplo que, para mim, quando eu vi essa reportagem, eu achei assim o exemplo de uma virtude sendo instalada neste menino. Eu acho que muitos de vocês viram essa reportagem que está aí pipocando nas nossas televisões, que é o caso desse menino, Brent. O irmão dele, na verdade, o que houve? Uma policial, ela chegou em casa depois do trabalho e ela errou de apartamento. E ao invés de entrar na casa dela, ela entrou na casa de uma outra pessoa. Quando ela olha, ela vê um homem sentado na casa dela. O que ela fez? Ato contínuo, sacou a arma e atirou. E matou. Só que ela entrou na casa errada. E ela não se deu conta. Enfim, ela foi julgada.
E ela foi condenada a uns X anos, 10 anos de prisão. E esse menino é o irmão desse moço que morreu. E o depoimento dele foi muito forte. E aqui ele entendia o que aconteceu. E ele falou, eu não te condeno. E talvez a minha família nem vai entender o que eu estou falando agora. Mas eu acho que se você nem deveria ter sido presa. E o que eu te convido, porque seria a mesma coisa que meu irmão, se estivesse aqui, ele falaria isso, é que você encontre Jesus. É a única coisa que eu espero que você consiga. E para mim, a cena que foi mais marcante, ele olhar para o juiz e pedir quase que uma clemência, que ele olhava ainda com uma voz embargada e falando, eu posso dar um abraço nela? Você me deixa dar um abraço nela? O ponto mais alto foi quando eles dão o abraço. Sim. Não, ele diz que assim, depois de um discurso desse, né, a palavra perdão, ela fica até pequena, né, perto do ato dele. Então, eu posso dizer que, para mim, aqui, foi um grande exemplo de virtude, aonde ele teve prudência, aonde ele foi justo, aonde ele conseguiu, mesmo doendo, porque a morte do irmão doía, né? Mas a certeza de que ele estava fazendo a coisa certa, né? O autocontrole que ele teve, o respeito por entender uma hierarquia que estava ali instalada, porque ele poderia ser a pessoa que mais poderia estar sofrendo, poderia estar lá gritando, e muito pelo contrário. Ele estava entendendo a situação e respeitou o momento de cada situação, mas ele não deixou de ser terno. Ele não deixou de ir lá e dizer, eu estou junto de você. Nós temos a mesma dor. Em graus, em instâncias diferentes, mas nós temos a mesma dor. Então, isso para mim foi um exemplo muito grande e que, para mim, a definição de Raul Teixeira em virtude, eu acho que finaliza ou sintetiza como eu vejo esse menino. Que ele diz o seguinte, definição de virtude para ele é a disposição da alma para agir no bem. E ele ainda complementa isso, dizendo o seguinte, que a vida ela é composta por ações no bem. Então, você pode ter vários bens. Você pode ter o bem intelectual, o bem moral, o bem profissional, o bem ético. Então, você pode despertar virtudes, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que no meu ambiente profissional eu não vou despertar a virtude da prudência. Concorda comigo? Imagina se um policial não for prudente. O que vai acontecer? Né? Eu posso despertar. Isso em vários outros categorias que eu posso dizer dentro da nossa vida. Mas o que torna isso uma virtude é quando você pega todas essas ações que nos rodeiam a vida, que é o conhecimento, você agir sobre esse conhecimento e instituir a bondade nele. Aí sim. Porque não é só para mim. Eu posso ser altamente intelectualizada, mas se isso só ficar para mim, eu só vou usar em meu próprio benefício, eu não expando isso. O exemplo da Audrey. Ela poderia se dizer, agora eu vou me dar muito bem e o mundo vai ficar pequeno para mim. Não. Eu vou voltar lá e eu quero fazer crescer lá. Eu quero fazer que as coisas aconteçam lá e vou ajudar todos que estiverem ao meu alcance. Então, quando eu falo a bondade, sugere a generosidade, é o ato de se doar. E aqui, Raul é ótimo, eu adoro Raul, eu me espelho muito nele, porque ele é muito pão, queijo, né? E ele fala o seguinte, virtude sem conhecimento é uma virtude idiota. Por que ela é idiota? Porque não adianta você só
querer fazer o bem, né? Você querer dizer que eu tenho a virtude do me doar, a virtude moral de fazer as coisas corretamente, se isso não está pautado no conhecimento ou no entendimento. É como a fé cega, tá certo? A fé cega auxilia a gente em alguma coisa? Posso dizer a você que é uma virtude eu ter uma fé cega que mata em nome de Deus? Não, não faz sentido isso. Então ele fala que o saber, o agir e a virtude, elas andam juntas. A virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano, quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana. Também não adianta você falar, nossa, eu tenho um amor tão grande no coração. Então, eu vejo muitas pessoas falando isso. Sandra, eu quero tanto ajudar alguém, eu preciso tanto, eu sinto essa necessidade de ajudar pessoas. Eu falo assim, tem um trabalho lá no centro, que tem um grupo que faz um trabalho com costura. Mas eu não sei costurar. Não, mas eles ensinam. Mas não tenho uma experiência muito boa. Não, tá bom. Tem um outro trabalho bem bacana, que é visitar os asilos. Não, gente, é muito triste. Eu não vou conseguir, porque é muito triste. Ok? Né? Aí a gente fala, mas a gente também visita as crianças. Mas criança, assim, eu tenho um problema com criança muito sério, porque eu preciso desenvolver, que é a paciência. Então, é o momento agora, vai lá. Não. Então, gostei, se joga. Não, mas a gente tem o medo, né? Então, não sei se vocês assistiram aquele filme Advogado do Diabo. Vocês já viram? Tem o final do filme que eu nunca mais esqueci e que nós somos isso, que ele vira e fala, mas vocês são muito engraçados, né? Vocês falam assim, olha, mas não põe a mão. Põe a mão, mas não põe na boca. Põe na boca, mas não mastiga. Eu falo assim, gente, o que é isso? Né? E é bem isso. Então, assim, o nosso discurso, ele é muito bom. Nós aprendemos a discursar muito bem. Como aquela história, né? Nossas iniciativas são excelentes, mas as nossas acabativas deixam a desejar. As nossas práticas ainda são muito falhas, né? E aqui é o exemplo da vontade humana. E aí, quando eu falo da virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral, é o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Eu não posso passar pela virtude sem dar o exemplo dessas pessoas. E teve recentemente uma reportagem da irmã Dulce, e que eu achei, quer dizer, foi reprisada essa reportagem, e que eu acho tão bacana, que a virtude moral não quer dizer que você é um santo, muito pelo contrário. Então, a irmã Dulce, no começo de todo o trabalho que ela desenvolvia, ela encontrou um menino na rua que falou assim, irmã, eu não quero morrer na rua, me ajuda, me dê um lugar, porque eu não quero morrer na rua. Ela falou assim, pode deixar, meu filho. Ela sabia que tinha uns lugares ali, que tinha umas casas abandonadas, ela foi lá, arrebentou a porta da casa e colocou o menino. Daqui a pouco ela voltou, tinha lá uma senhora que também, eu não quero morrer na rua, peraí, ela foi lá, arrombou a outra porta, colocou a outra pessoa. E aí as pessoas começaram a falar assim, irmã Dulce, não dá para a senhora ficar arrombando a porta da casa dos outros para colocar os outros, para poder serem acolhidos. Ela falou assim, meu filho, eu concordo plenamente, mas no momento que você me der um lugar para colocar todas essas pessoas, eu paro de fazer isso. E é isso, né? Então, a virtude sugere a ação numa verdade que é para mim e que é para o outro. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. São as qualidades do homem virtuoso. E é isso. Eu não preciso ficar aqui colocando em letras garrafais o que eu fiz. E ainda aqui, continuando, a virtude que faz alarde, aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia.
E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. E é isso mesmo. Vou contar para vocês uma historinha minha. Eu era doida para fazer um Natal especial para os pobres. Bem bonita. Morava em São Paulo. E aí, mas só que qual era a ideia de Natal que eu tinha? Eu imaginava assim, uma mesa bonita, com todos os talheres, e aí eu convidava as pessoas moradoras de rua para sentarem para fazer a ceia de Natal. Quase pensei em colocar velhinhas, entendeu? Bem lindo. E aí eu assim, mas Sandra, você não acha que você precisa? Aí eu escolhi um lugar. Para quem conhece São Paulo, eu escolhi o Minhocão, que é um lugar que tem bastante pessoas que moram na rua. E aí eu convidando. E eu estava achando aquilo o máximo. E aí eu contava para tudo, gente, eu vou fazer um Natal que é muito legal para as pessoas. Nossa, Sandra, que bacana. Eu falei assim, eu vou fazer. E falei assim, você quer ajuda? Não, eu quero fazer sozinha, porque vai ser tão legal, como se fosse a minha casa. E todo mundo, nossa, que atitude linda. Aí tá bom. E aí eu fui lá, cheguei, um amigo levou um carro, porque eu fui pegar mesinha, coloquei as mesinhas, as cadeirinhas. E aí uma viatura passou e viu no Minhocão colocando mesa. Eu falei assim, moça, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, vou fazer uma festa. Aí ele falou assim, eu acho que você não vai conseguir fazer essa festa. Eu falei assim, claro que vou, imagina, né? Tá bom. Enfim, graças a Deus, que Deus é tão bom, né? Esse cara ficou de longe, né? E eu lá montando. E aí eu com a panelinha, gente, venham aqui comer. Vieram mesmo. Uma multidão. E começaram, assim, eles viram a comida e eles começaram a se debater. E começaram a arrasar e pegar. E eu falei, não, mas não é isso que eu sonhei. Querida, né? E aí o policial veio, graças a Deus, chamou outras pessoas. Ele falou assim, você viu o trabalho que você nos deu? Né? E foi isso, gente. Então, o que falou mais alto? Meu orgulho, que eu queria fazer uma coisa toda linda, divina. Eu não prestei atenção na necessidade do outro. Eu estava muito preocupada com a minha necessidade, com a minha etiqueta, com a minha realização. E muitas vezes a gente faz isso. Eu quero ajudar o outro sob as minhas condições. Então, esse, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive. Eu querer ajudar o outro sob as minhas condições. E não. Você pode fazer uma observação? Pode. Não, você pode fazer o que você quiser aqui. Porque quem manda... Uma namorada em São Paulo, ela era muito soberba, né? Mas ela fazia isso mais na sombra de uma irmã dela que mora na capital, muito rica. E eu fui passar um fim de semana lá e começou com um monte de observação. Você toma muito cuidado quando você sentar, o talher, não sei o quê, sabe? E ela ficava o tempo todo monitorando. Eu falei, eu não estou me sentindo bem. Eu falei, eu estou acostumado, sabe? Eu enfiei o pé na jaca. Falou pra mim, mas você tem que se segurar. Eu falei assim, eu não vou fazer coisas absurdas, mas também não vou... É isso aí. Aqui, só para dizer aos internautas que você está dando um depoimento sobre uma situação que você viveu, onde as pessoas queriam colocar você a fazer coisas que você não estava habituado. Então, justamente, daí, de repente, eu vejo o genro da irmã dela. Ele é um camarada que tem uma situação financeira muito boa, sabe? Eles abastecem navio lá em Santos, o pai dele. Não, ok, mas conta a história. A história é mais interessante que o abastecimento. Bora lá. De repente, tá ele lá metendo a mão no queijo. Aí, pronto. A irmã dela, que ela falou que era linda e maravilhosa também. Meteu a mão no queijo também. Pegou um bolo com a mão e molhou o bolo no café, daí eu fiquei só olhando. Ai, que delícia! Porque eu falei assim, mas é isso aí que nós temos que fazer? É isso aí, é isso aí. Ela falou pra mim, mas eles estão agindo dessa maneira que é pra deixar você confortável. Que bom, que bom.
Bom, eu fico muito feliz que ele conseguiu olhar para você, entendeu? E se colocar à vontade. Imagina se todas as vezes... Mas não era nada disso. Não era. Daí eu perguntei para ele. Ah. Eu falei assim, me diga uma coisa, você costuma fazer isso ou você está só fazendo jogo de cena? Ele falou, não, eu sou uma pessoa muito simples, comigo não tem esse negócio. É isso aí. Não. Eu falei, porque a outra está me monitorando, aí está me, sabe, colocando no cabeça. Daí É isso aí. Eu falei assim, não vai atrás da Vera, Sidney. Eu falei assim, hoje eu tenho uma situação financeira muito boa, mas nós passamos muita fome, passamos muita dificuldade. Eu falei, ela é cheia de frescurinha. É isso aí. Eu acho que a gente tem... E casou com ela. E nem comente sobre o assunto. Não. E aí o que eu falo? É exatamente isso. A gente não pode deixar de ser quem que a gente é, né? A nossa essência sempre tem que falar mais alto. E aqui que a gente diz, só para a gente reforçar. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, que é a modéstia. E aí esse é o convite para a gente revisitar quanto de nós, muitas vezes, achando que está sendo virtuoso, na verdade, a gente está indo na contramão dessa virtude. Opa! A virtude realmente digna desse nome não deixa de se exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Eu sempre gosto de falar, quando eu leio essa frase, eu lembro muito de Ayrton Senna, porque Ayrton Senna, ele fez muitos trabalhos em que poucas pessoas sabem dos trabalhos que ele realizou, né? E ele nunca se colocou de uma forma a exibir isto. Então, isso eu acho muito bacana. Eu estou dizendo, quando eu digo que ele nunca quis, porque eu vou na contramão do que a Audrey fez, né? Então, a Audrey, ela se coloca de uma forma exposta, mas com a intenção de angariar mais pessoas para a sua causa. E não para se vangloriar. E quando eu falo de Ayrton, o objetivo aqui é o mesmo. Não para dizer que eu sou o cara, a última bolacha do pacote, que eu sou a pessoa mais bondosa da face da terra, né? Então, se a gente for pensar, todas as pessoas que sempre trabalharam em prol do outro, você sabe das realizações dela, às vezes só depois que morre. É o caso daquele George Michael, né? Que todo mundo tinha ou tem uma ideia de que ele era a pessoa mais translocada da face da terra, e você vê as obras que este homem fazia enquanto vida. Então, essa é a virtude. E aqui eu trago um exemplo desse Shione Sugihara. Ele é o vice-cônsul do Império Japonês e que a gente nunca soube dele. E ele salvou mais de 6.000 judeus do Holocausto. Então, assim, e aonde que a gente ouviu falar desse homem, né? Um outro exemplo que eu acho que vocês devem lembrar daquele... Na verdade, eu não lembro o que ele fazia. Eu sei que ele foi para uma homenagem e ele ajudou tantas pessoas. E aí ele foi receber lá uma homenagem e ele não sabia que lá estavam compostas todas as pessoas sobreviventes, né, de que o ajudaram. Então, um começou a bater palma, 10, 20, 30, então aquilo foi muito bacana. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, o que é isso? A virtude nasce da gente para a gente mesmo. E o outro está ali somente como veículo, né? É o veículo para saber, poxa, consegui. É isso que eu tenho que fazer. Mas afastai de vossos corações o sentimento de orgulho e da vaidade, do amor próprio, que delustram sempre as mais belas qualidades. As virtudes de ostentação esconde, quase sempre, uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Vou contar mais uma história. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma menina
que ela tinha um pai muito doente. E ela vivia faltando ao trabalho, porque ela precisava cuidar desse pai. E toda vez que ela faltava, eu falei assim, ai, meu Deus, de novo, ela faltou. Será que não tem ninguém que pode ficar com esse pai? Porque é difícil você contar com uma pessoa se a pessoa não está. E aí, à medida que as coisas foram se agravando, aquilo realmente gerou em mim um certo incômodo, né? E aí teve uma vez, eu falei assim, Sandra, eu preciso sair daqui agora urgente para poder cuidar do meu pai. Aí eu falei assim, não, ok, mas é que eu estou vendo que está tendo uma recorrência tão grande e eu estou ficando preocupada porque tem algumas questões aqui do trabalho que a gente precisa fazer e eu fico, não sei como é que a gente vai lidar com isso, porque de novo você vai sair. E aí ela virou-se para mim chorando, falou assim, olha, Sandra, me desculpe, se você quiser me demitir, você me demite, mas eu não tenho como fazer. Aí as pessoas ficaram muito revoltadas da minha equipe, ficaram muito revoltadas comigo, porque eu fui, enfim. E aí eu falei assim, bom, vamos resolver isso de uma vez por todas. Marquei uma reunião com todo mundo, falei assim, bom, qual é o problema? E aí essa menina, todo mundo falou das coisas, das questões que não estavam gostando, e essa menina especificamente virou e falou assim, olha, Sandra, eu acho que a coisa que mais me incomoda é a tua insensibilidade em relação ao meu pai. Você nunca perguntou se meu pai estava bem. Nunca. E aí eu parei. Falei assim, poxa, mas eu sempre fui tão cuidadosa, pelo menos pensava que eu era tão cuidadosa com as pessoas. E aí eu parei, eu olhei para ela e eu falei, é verdade. Mas eu também deparei com uma coisa que eu tinha dentro de mim. Eu não tenho pai. E aí, quando eu olho para essa fragilidade dela, eu não conseguia enxergar isso dentro de mim, porque eu tinha ausência dele. Então, a partir do momento que eu tive contato com isso, eu falei assim, bom, eu tenho que olhar para isso de uma forma diferente. E a partir daquele dia, eu me treinei a perguntar do pai dela. Só para ter o resumo da história, eu cheguei ao ponto de conseguir ir na casa dela para visitar o pai dela e dei comida na boca dele. E aí eu falei assim, poxa, que legal. Eu consegui olhar para mim, acolher um sentimento que era muito difícil, mas, acima de tudo, eu consegui instalar em mim, naquele momento, um princípio de uma virtude. É esse exercício que a gente tem que fazer. É começar por nós. Quando alguma coisa te incomoda, porque você precisa resolver aquilo que está te faltando. Qual, Livro dos Espíritos, questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E isso eu acho muito legal. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Esse é o exemplo que eu digo a vocês. Então, peraí. Eu preciso olhar para isso de uma forma diferente. Eu preciso cuidar desse sentimento de uma forma diferente. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o homem, para o bem do próximo, em segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E lembrando que a caridade começa com você. Começa com você se acolher, começa com você se respeitar, começa com você a valorizar os teus sentimentos, entender os seus sentimentos. Aí você consegue ser solidário para com o outro. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Isso é uma fala de Emmanuel. E ele mostra que ainda nós somos muito orgulhosos.
Porque o orgulho também é uma doença. Porque o orgulho é uma medida protetiva que nós encontramos para tentar nos defender. E lembrando que estar aqui é como a nossa vida como um pêndulo. E nós estamos aqui para fazer a nossa justa medida. E para finalizar, eu vou passar um filme que eu vejo que esse filme, ele representa para mim como o desenvolvimento das nossas virtudes. Elas começam, às vezes, a gente quer muito e às vezes a gente não sabe como. Mas sempre vai ter a mão maior sustentando a gente nessa caminhada. Parei para mim, por favor.
que a gente saiba reconhecer que Deus sempre vai estar conosco no desenvolvimento das nossas qualidades, das nossas habilidades, e a certeza que todos nós temos total condição de fazer brilhar a nossa luz. Muita luz e paz. Obrigada, gente.